Passei 30 dias economizando e veja o que aconteceu. Bom, gente, vim trazer para vocês um vídeo hoje falando como foi que eu percebi que você pode sim economizar, mesmo quando você acha que não dá para economizar. Primeiramente, gostaria de falar para vocês aqui que quando eu iniciei esse canal foi uma forma de motivação, tá? Eu abri esse canal para poder mostrar a minha realidade, né? Para mostrar a minha realidade que eu tinha algumas contas para pagar e que nunca sobrava nada, enfim, sobre essas coisas. Primeiramente, graças a Deus eu me livrei de todas, né, essas contas. Graças a Deus eu não tenho mais aquele montante de contas. Eu tenho minhas contas fixas, né, mas eu não tenho mais aquelas contas que me deixava atormentada. Se você acha que é impossível guardar um pouquinho para que possa realizar um sonho futuramente, para que você possa, né, realizar seus objetivos, digo para vocês que isso não é impossível. Vou trazer algumas estratégias aqui para que vocês possam se motivar e que comece a planejar essas dicas e vocês vão conseguir também, tá? Perceber o quanto isso ajuda a economizar. Primeiramente, primeira coisa que eu fiz, comecei anotando tudo. Gente, se vocês sempre vão me ver falando aqui sobre planilha, sobre anotar, sobre, né, para que possa fluir esse projeto, né, esse propósito de estar evitando gastos e guardando um pouquinho de dinheiro. Como assim? Você vai anotar, gente. E nessa anotação que você anotar tudo que você gastou durante o mês, você vai ver o que foram, né? Quais foram os gastos supérfluos, né? Gastos supérfluos que são desnecessários, que não tem necessidade, né, de estar comprando. Por exemplo, tem um sapato na promoção, uma roupa na promoção, ou até outra coisa que tipo é desnecessário. Por exemplo, tem um negócio ali em promoção, eu nem preciso daquele item, aquele item nem é necessário para mim no momento, para que eu vou comprar, né? Supomos que tem uma loja em promoção que tá vendendo várias roupas de cama, cobertor, e você tem vários cobertores na sua casa, mas só porque aquilo tá em promoção você quer comprar. É desnecessário, gente. Esses gastos supérfluos, ele pode lhe levar pro fundo do poço, tipo assim, de forma que você não pode nem imaginar. Porque uma das coisas que são uma enganação pra gente também, que, né, é você, muitas das vezes, você fazer compras pequenas, né? Eu compro uma coisa aqui de 10 reais, eu compro uma de 20 ali, outra de 50 ali, não vai ser muito. Quando vocês juntarem essas pequenas... Porque assim, gente, muitas das vezes a gente não precisa disso, né? Desses comprinhas pequenas que você acha que são tão baratinhas que nem vai fazer tanta diferença. Faz, gente. Quando você vai juntar 20 daqui, 30 dali, 50 daqui, quando você vê, já passou assim de um valor que você fala, não tô acreditando, eu vou somar isso tudo de novo pra ver se isso realmente é esse valor. E quando vê que não, você fica de boca aberta. Por quê? Porque você comprou uma coisa aqui, outra acolá, né? São parcelados. Gente, não caia nessa bobeira. É parcelado, vai demorar de vencer, mas chega, gente, chega assim, ó. Falo pra vocês que porque, tipo assim, quando você tá devendo alguma coisa que você vai pagar no mês seguinte, quando você vê, o mês chega e você nem percebe. Então, tipo assim, evita esse tipo de coisa. Outra coisa que vocês devem evitar também, gente, são parcelamentos, tá? Muitas das vezes você quer comprar alguma coisa e fala assim, eu vou comprar várias coisas aqui parcelado, não tem problema. Deixa eu falar pra vocês. Primeira coisa, muitas das vezes já aconteceu comigo, acho que uns 3 anos atrás, por aí, eu tinha esse hábito também, de tipo assim, né, comprar várias coisas supérfluas, sem necessidade. E aí, gente, o que aconteceu? Eu não consegui pagar a fatura do cartão, o cartão tava com a fatura assim muito acima do elevado, e chegou a data de pagar, eu não consegui pagar. Aí o que eu fiz?
parcelei, porque quando você vai pagar uma conta lá no cartão de crédito, vocês podem ver, pagar valor parcial ou pagar o valor todo, né? E aí apareceu essa opção, eu falei, não, eu não vou conseguir pagar esse valor todo, eu vou parcelar, né? E o mês que vem, mas aí eu não me dei conta que o mês que vem era aquele valor que foi parcelado, mais a fatura que tava praticamente o mesmo valor, mais não sei, nem me lembro, tá? E aí eu falei, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? E aí, gente, embananou tudo, virou uma bola de neve, eu não consegui pagar, começou a gerar juros rotativos, né? E juros altos, inclusive. E aí eu não consegui pagar. Infelizmente eu não consegui. E aí foi onde eu aprendi, né? Porque, como diz a minha avó, o gato escaldado d'água fria, quando ele vê a quente, ele tem medo, né? Ou é o gato escaldado d'água quente, quando ele vê a fria, ele tem medo. Tipo assim, eu não quero mais voltar para aquele patamar que eu vivia, aquela loucura, aquela angústia, por conta que eu fui inconsequente. Teve coisas que eu poderia ter evitado? Pô, teve sim, muitas. E eu fazia o quê? Enfiava o pé na jaca. Ia comprar coisas sem necessidade. Aí quando chegava o mês de pagar, o final do mês lá, né, ou o dia de pagar a parcela, não tinha o valor do dinheiro. Por quê? Porque estourou o limite. Então, assim, uma das coisas que eu falo pra vocês, compre, use cartão de crédito, compre no cartão de crédito com responsabilidade. Que vocês saibam falar assim, não, isso aqui cabe no meu orçamento, isso aqui é necessário, não, isso aqui não é necessário, então deixa, né? Por muitos dias, muitas vezes aconteceu isso, durante 30 dias eu fiz esse teste, tipo, será que vale a pena, será que não vale? Aí depois eu penso, poxa, se eu tivesse comprado aquilo eu tinha me ferrado, porque não tinha necessidade de, né, eu colocar mais tanto valor aqui na minha fatura, sendo que eu não precisava. Então assim, muitas coisas eu tenho evitado ultimamente. Tanto gente, que eu percebi o quanto isso é tão útil, que muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, chega o mês de pagar as contas, você tá ali com aquelas contas anotadas e você pensa, quem era eu, né? Eu penso, nossa, meu Deus, quem era eu? Tantas contas que eu tinha pra pagar, e eu falava, não vai dar pra pagar tudo esse mês, eu vou ter que... E eu fico pensando assim, hoje em dia, graças a Deus, eu dou conta de pagar tudo que eu tenho que pagar, tranquila, e não preciso mais daquela loucura, daquela, sabe, que você fica perdendo sono, que você não consegue. Agora sim, se você fazer todas essas, né, estratégias, você se livrar dessas dívidas, se você querer voltar novamente para ela, aí já é uma coisa que infelizmente não tem o que fazer, né? Isso é um aprendizado, né? Isso pra mim, eu levei como uma lição, um aprendizado. Então assim, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais passar por essa angústia de falar assim, poxa, eu poderia ter evitado isso e eu não evitei. Ah, eu tô sofrendo as consequências porque eu mesma causei isso. Uma das coisas que funciona super também, gente, que eu vou falar pra vocês, é colocar foco nas coisas, colocar propósito, né? Por exemplo, eu tenho a meta de, por exemplo, comprar alguma coisa que, tipo assim, você tem muita vontade, muito sonho. Não tô falando de coisas supérfluas, né, gente, que muitas vezes a gente quer se gratificar, por exemplo, porque tal coisa assim, eu fiz tal coisa assim, assim, hoje eu mereço. Aí você vai e compra uma coisa que não tem necessidade. Isso é desnecessário, não há necessidade de fazer isso. E, igual eu tava falando, você ficar se vitimizando, né? Você ficar adiando, procrastinando, porque, mas não adianta eu fazer isso porque não vai ser muito. Não, se você não começar, nunca vai ser. Você nunca vai sair dessa roda dos ratos, né? Que roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. Então você tem que evitar essas coisas. Você tem que pôr meta, foco, por exemplo. Eu tenho a meta de fazer tal coisa. Não, isso aqui eu não posso gastar de jeito nenhum porque eu tenho aquela meta. Se eu desviar isso aqui, o meu sonho vai ser adiado, o meu objetivo vai ser adiado. Então eu não vou fazer isso. E usar isso com estratégia, gente. Todas as vezes que vinha aquela vozinha no seu ouvido, gasta. A gente só se vive uma vez. Gente, é a coisa mais burra que eu já ouvi na minha vida. E por muitos anos eu vivi com essa coisa
de achar que a gente só vive uma vez, vamos viver, não tem problema, a gente só vive. Gente, uma das coisas que eu falo pra vocês, a gente vive todo dia, a gente só morre uma vez, né? Morreu, pronto. Mas, tipo assim, você vive todos os dias. Então, assim, por muitos anos da sua vida você vai ficar fazendo cagada, fazendo, né? E sempre se arrependendo. Eu não digo pra vocês que, tipo assim, a pessoa que ele é autoconfiante, a pessoa que ele não se arrisca, ele nunca sai da zona de conforto, ele nunca aprende algo novo. Então, assim, você precisa sair. Muitas vezes sair da zona de conforto dói, muitas vezes sair da zona de conforto, né? Até você habituar aquilo, porque, tipo assim, um hábito, ele leva um tempo pra você, né, aprender e tal. Mas você precisa disso, você precisa de foco, você precisa de meta. Por exemplo, uma pessoa que treina, né, tô dando um exemplo aqui. Uma pessoa que treina, se ele não tem o foco todo dia de alimentar direito, tomar bastante água, ir pra academia, fazer os exercícios tudo direitinho, vai adiantar? Não, ele precisa ter foco, persistência e consistência, que os resultados vão vir, mas isso é com o tempo, né? Não é esperar um resultado rápido, por exemplo, eu economizei um mês, já quero um resultado. Não, você vai ter que ter esse hábito dia após dia, para que você possa estar melhorando cada dia mais, né? A cada dia a prática de fazer aquilo. Por exemplo, esse mês eu percebi que eu gastei menos, mês que vem eu vou fazer de tudo para me gastar menos ainda, né, em coisas supérfluas, sem necessidade, para que isso possa voltar ao seu favor, para que isso possa te deixar mais motivado. Porque uma das coisas que eu falo para vocês, gente, é que quando você começa a evitar gastos supérfluos, quando você começa a anotar tudo que você faz, tudo que tá entrando de valor, você aprende a gostar, você aprende a ter vontade de evitar coisas que não tem necessidade. Muitas vezes a gente compra uma coisa e depois a gente fala, poxa, eu comprei isso e eu nem precisava, né? Mas a pessoa que ela tem, digamos que esse hábito ruim de querer comprar, é como se fosse, gente, uma falta, querendo suprir uma falta. E a gente tem que aprender a trabalhar a nossa mentalidade, o nosso emocional. Porque quando a gente se fala em evitar coisas, a primeira coisa que você precisa trabalhar é o seu mental, né? Você ter uma mentalidade de saber que não, eu vou ter alguma coisa, mas eu preciso criar um foco, eu preciso criar umas estratégias para que isso se torne muito mais, né? Muito mais leve, muito mais próximo do seu sonho. Porque não adianta, gente, você falar que você quer isso, você quer aquilo, e você não aplicar as técnicas, né? As estratégias para que isso funcione. Falo para vocês porque teve um ano, eu acho que foi de 2024 para 2025, eu falei isso até nos outros vídeos, que eu passei por isso, né? Eu falei que eu tinha uma meta, coloquei uma meta, mas eu não fiz as estratégias, eu continuei gastando, eu continuei tendo muita coisa para pagar, e aquele sonho só foi ficando cada vez mais distante. Por quê? Porque eu não apliquei nenhuma estratégia, eu só pensava, eu quero, mas eu não tirava o pé do canto para me poder tomar uma atitude, para mim poder fazer aquilo na prática, tipo, só na teoria, não adianta, gente. Infelizmente eu tô falando isso pra vocês por experiência própria, tá? E hoje em dia eu falo pra vocês que eu tô assim, muito leve, muito em paz, graças a Deus, por causa disso. Eu pensei, não, esse ano eu vou mudar, não adianta ficar só na teoria e não pôr essas estratégias em prática. Se você começar a colocar essas estratégias em prática, gente, garanto pra vocês, anotando tudo direitinho, dentro de 30 dias você já vai sentir uma diferença satisfatória. Anotar tudo. Você vai riscar ali, né? Por exemplo, coloca um check de ok nas contas que são fixas, né? Que são necessárias, e coloque um X um X em um vermelho, né? Nas coisas que são supérfluas, e vocês vão ver o quanto de coisa supérflua que você compra, que você faz sem necessidade alguma, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, deixa um comentário aí, tá?
Se você também tá passando por isso, me fala aqui nos comentários se você tá passando por isso. O que você precisa melhorar para que você possa sair desse ciclo vicioso, dessa corrida de ratos. E é isso. Grande beijo, forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!